Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A defesa da concorrência e o poder judiciário. Seminário internacional realizado pela AJUF discute em Brasília pela primeira vez o novo direito concorrencial brasileiro. Depois de 2 meses, PEC 544, que cria 4 novos TRFs, é promulgada pelo Congresso Nacional. A AJUF comemora. Indicado ao Supremo, Luiz Roberto Barroso tem nome aprovado pelo Senado. Quem adquire imóvel por contrato de gaveta não pode discutir na Justiça questões do financiamento concedido pela Caixa ao mutuário. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A AJUF, juntamente com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e os SEDES, Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, realizaram em Brasília o Seminário Internacional A Defesa da Concorrência e o Poder Judiciário. O objetivo do evento foi debater algumas questões sobre o novo direito concorrencial brasileiro. Acompanhe os detalhes na reportagem de Thaís Ceruti. O encontro foi realizado nos dias 3 e 4 deste mês, no auditório do Conselho da Justiça Federal. O seminário discutiu a defesa da concorrência e o judiciário para, cada vez mais, abrir espaço de diálogo entre as instâncias administrativas, judiciárias e a sociedade civil. O presidente do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, e o presidente da AJUF, Nino Toldo, destacaram o seminário como uma oportunidade para um debate qualificado. Como o CAD é o órgão que toma a decisão final em âmbito administrativo, no Poder Executivo, as decisões do CAD elas só podem ser revisadas pelo Poder Judiciário. E elas podem ser revisadas em sua total amplitude. O Judiciário discute o mérito, discute a forma das decisões do CAD. Então, de certo modo, a defesa da concorrência no Brasil tem um impacto importante decorrente da postura do Judiciário. Então, a efetividade da política de defesa da concorrência depende também do papel que o Judiciário exerce em relação à defesa da concorrência no Brasil. A lei de concorrência sofreu alterações, ela tem suscitado dúvidas, então nada mais natural do que fazer um evento com o CAD e com o SEDES, que é uma organização civil voltada ao estudo do direito concorrencial, para discutir essas questões e trabalhar no aperfeiçoamento dos magistrados federais, porque a competência para julgar questões relativas ao direito de concorrência é da Justiça Federal. Uma oportunidade de troca de experiências, que participam desse evento não só juízes federais, como também procuradores autárquicos do CAD, conselheiros do CAD, enfim, é uma troca de experiência muito rica que visa ao aprimoramento do serviço judicial. Magistrados de todo o Brasil e também advogados de Portugal e México participaram do debate. Os panelistas trouxeram para a discussão assuntos relevantes sobre o tema, como, por exemplo, a concentração econômica e o poder judiciário, padrões de provas, abuso do direito e condutas anticompetitivas, decorrentes de exercício abusivo de direito. Todos os argumentos foram elogiados. Um encontro majestoso, né? Nós temos membros do judiciário, das diferentes instâncias, advogados públicos e privados, membros do CAD, servidores, estagiários. Congregamos toda a comunidade jurídica que discute concorrência para fazer um debate profícuo, grandioso e que eu não tenho dúvida vai trazer muito bons frutos. Como objetivo, o encontro trouxe para a discussão algumas questões sobre o novo direito concorrencial no Brasil e também sobre a aplicação da lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Na avaliação dos palestrantes, o encontro gerou grande troca de experiência e produção de conhecimento. Eu acho que é bastante relevante essa forma de diálogo entre a administração, no caso aqui representada pelo CAD, e o Poder Judiciário, principalmente porque eles têm competências que são sobre a mesma
mesma matéria, mas são competências distintas, em momentos distintos. Então, entender um ao outro é certamente um momento positivo dessa criação institucional brasileira, que é a política de defesa da concorrência contra o abuso de poder econômico, que em última análise visa proteger o cidadão, que aliás em última análise é quem sustenta todo o Estado brasileiro e toda a própria sociedade brasileira. A história do direito no Brasil foi lembrada para entender a evolução do judiciário na questão da concorrência. Por que se construiu a ideia de um direito administrativo sancionador despido ou desprovido de garantias constitucionais que sempre foram aplicáveis, reconhecidas como aplicáveis ao direito penal? Porque se entendia isso, que o direito penal ele tutelava bens jurídicos mais valiosos, ele lidava com sanções mais severas e, conseguintemente, ele deveria estar cercado de um conjunto maior de garantias. O princípio do livre convencimento motivado do juiz, ele veio em seguida a um sistema dito racional ou de certeza legal, em que a prova era tarifada. O juiz era um mero contador de provas testemunhais ou confissões valiam tantos pontos e daquilo resultava uma convicção artificialmente produzida e não uma convicção gerada pela própria consciência do juiz. O cartel ganhou destaque por ser considerado, dentro do direito civil, um tipo de crime econômico. No caso do cartel, no momento, na legislação anterior, se colocou aquela expressão ou multa no crime de cartel, que jogava, então, toda a prática do crime de cartel para o juizado especial, transformava o crime de cartel em crime de menor potencial ofensivo. É bem verdade que uma série de alterações legislativas tem suprimido essa aparente dubiedade da política legislativa nos crimes econômicos. É bem verdade que há uma certa acomodação a essa surpresa inicial dos crimes econômicos. Então, por exemplo, no caso do cartel, hoje essa expressão ou já foi substituída por uma expressão e. Hoje o crime de cartel não é mais considerado um crime de menor potencial ofensivo, mas em outras searas nós ainda vemos ou verificamos um estranhamento, tanto do legislativo quanto dos tribunais em relação a esses novos crimes econômicos, um estranhamento que leva a algumas controvérsias, a alguma confusão na aplicação desses crimes. E durante os 2 dias de seminário, alguns assuntos discutidos nos painéis mereceram destaque, como as provas no caso de conduta e abuso de direito e impactos concorrenciais. O seminário intitulado A Defesa da Concorrência e o Judiciário fez jus ao nome escolhido, pois entre os assuntos expostos pelos panelistas, um dos que mais se destacou foi a interpretação do artigo 36, feito pela advogada Bárbara Rosenberg. Ela disse que é preciso um feixe razoável de provas e indícios para tomar as decisões efetivas. É o começo de qualquer análise para uma condenação de uma conduta anticompetitiva, seja de um cartel, seja de uma conduta unilateral, como a gente fala. E, no fundo, a definição do artigo 36, ela requer que se analise se determinada conduta ela tem a possibilidade de produzir determinados efeitos e se existe a possibilidade efetiva de que esses efeitos sejam gerados. E, no fundo, existe uma discussão bastante teórica no antitruste, não no Brasil, isso no mundo todo, com relação a como se existisse uma diferenciação entre o que são as condutas per se e as condutas que devem ser analisadas pela regra da razão, como se fossem tipos distintos de conduta. E muito do que a gente discutiu é que, no fundo, não são tipos diferentes de conduta. No fundo, você pode, dependendo do tipo de conduta que você está tratando, você pode parar antes de investigar ou não. No último dia do evento, quem falou foi o presidente da International Competition Network, INC. Com tradução simultânea, Eduardo Pérez Mota falou em espanhol sobre a perspectiva internacional na judicialização e o direito da concorrência. Em termos de sua relação, da relação entre as autoridades de competência e os poderes ou o poder judicial. Na discussão do abuso de direito e impactos concorrenciais, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Caio Mário Neto, disse que o CAD protege a coletividade. E dentro do abuso do poder econômico, qual é o papel do judiciário? Seria ele um guardião?
Eu acho que o Poder Judiciário tem pelo menos 3 grandes papéis. De um lado, o Poder Judiciário ele é sempre um guardião do devido processo legal em todo o processo punitivo. Então, quando o CAD, por exemplo, está avaliando o abuso de poder econômico, o Poder Judiciário tem a função de garantir a ampla defesa das empresas, de garantir que o processo corra tal qual previsto na legislação e de garantir o contraditório nessa avaliação. Do outro lado, o Poder Judiciário também tem um papel muito importante na revisão de decisões do CAD. Ele deve sempre exigir uma motivação bastante robusta do CAD e, com isso, ajudar a construir padrões de análise para essas condutas consideradas anticompetitivas. Em terceiro lugar, acho que tem um outro papel do Poder Judiciário que é bastante importante, que é justamente coibir abusos que tenham reflexos sobre direitos individuais, porque o CAD ele não protege direitos individuais, ele protege o direito da coletividade. Então, eventualmente, um abuso de poder econômico ele pode não só afetar negativamente a coletividade, mas pode afetar também pontualmente determinados indivíduos. Então, por exemplo, quando o indivíduo é lesado por um abuso de poder econômico, ele pode buscar uma indenização, mas não perante o CAD, sim perante o Poder Judiciário. Esse é o papel que geralmente ele tem em complemento ao papel do CAD nessa área. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, abre as inscrições para o primeiro curso básico de mediação à distância. São 2.000 vagas, preferencialmente destinadas aos servidores do Judiciário que já tenham experiência em mediação ou conciliação ou que pretendam atuar nessa área. O curso está previsto para começar no dia 5 de agosto. Para se inscrever no processo seletivo, o endereço é www.cead.nb.br/enam. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail inscrição.enam@cead.nb.br. A seguir, depois de 2 meses, PEC 544, que cria 4 novos TRFs, é promulgada pelo Congresso Nacional. A AJUF comemora. E ainda nesta edição, quem adquire imóvel por contrato de gaveta não pode discutir na Justiça questões do financiamento concedido pela Caixa ao mutuário. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa Loteria. Caixa aqui. Gente, tudo talento! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Depois de 2 meses de espera desde a aprovação, a PEC 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais, foi finalmente promulgada pelo Congresso Nacional. Acompanhe os detalhes na reportagem de Daniela Garcia. Foi aqui, no plenário do Senado Federal, que a emenda à Constituição foi promulgada. Declaro promulgada a emenda constitucional número 73 de 2013. Agora, o texto constitucional conta com mais um parágrafo que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais. A promulgação aconteceu em sessão conjunta presidida pelo vice-presidente do Congresso Nacional, André Vargas, que destacou: essa emenda deve beneficiar bastante os cidadãos. É importante dizer que a Justiça Federal é superavitária. Ela arrecada 15 bilhões de reais e gasta 7 bilhões e 200 milhões e pode chegar ao custo de 8 bilhões. Ainda haverá um superávit de 7 bilhões de reais. Portanto, o orçamento da Justiça Federal existe. Basta ter bom senso, tranquilidade e entender que o Brasil de 88 era que tinha um tipo de demanda judicial e o Brasil de 2013 é outro. E demanda, já que tem outro ativismo econômico, outro PIB, tem outras demandas judiciais
e precisa de ter uma justiça mais próxima do cidadão. E por que a Justiça do Trabalho está presente em todos os estados? A Justiça Eleitoral está presente em todos os estados na sua segunda instância e só a Justiça Federal que está concentrada em 5 estados, sendo que em Brasília são 13 estados. E no caso do Paraná, o paranaense precisa ir até Porto Alegre, aquele que é do Mato Grosso do Sul tem que ir até São Paulo. Portanto, nós teremos uma justiça mais próxima do cidadão e mesmo os gaúchos vão poder ser melhor atendidos lá no Rio Grande do Sul. Quem também ocupou a mesa nesta sessão foi o presidente da AJUF e durante o discurso ressaltou que trata-se de um momento histórico. Ainda de acordo com ele, a criação dos novos TRFs, além de atender uma necessidade dos brasileiros, vai desafogar a justiça. Aqui na primeira região, com sede no Distrito Federal, existem gabinetes com competência previdenciária que chegam a ter 30 mil processos. É absolutamente desumano isso, é impossível que um desembargador consiga julgar todos esses processos. E então, a descentralização da justiça, especialmente na primeira região, é fundamental para que haja maior celeridade nos julgamentos e uma justiça mais próxima da população, porque facilita o acesso à justiça, e isso é um princípio constitucional. A PEC 544 tramitou no Congresso por mais de 10 anos e foi discutida e aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A AJUF trabalhou muito pela aprovação da proposta e depois ainda lutou por 2 meses pela promulgação da PEC, que ficou parada à espera de uma decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, que afirmava erro técnico na matéria. Uma outra atitude do presidente do Congresso Nacional a não ser promulgar aquilo que foi votado em 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado pela praticamente unanimidade dos senadores e deputados. Portanto, informei e não houve nenhum tipo de declaração contrária a isso. A partir da promulgação, há o prazo de 6 meses para que os TRFs da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões estejam devidamente instalados. As sedes desses novos tribunais serão em Curitiba, Belo Horizonte, Manaus e Salvador. A emenda constitucional ela prevê o prazo de 6 meses para a instalação. Evidentemente que diante da realidade orçamentária esse prazo poderá se estender um pouco mais para a instalação efetiva, mas seguramente no próximo ano esses tribunais estarão em funcionamento. Hoje, no Brasil, há 5 tribunais regionais federais com sede em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que recebem processos de todos os outros estados. Indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e teve o nome aprovado pelo plenário da Casa no mesmo dia. Começo pela primeira indagação do senador Vital do Rego, a propósito do ativismo judicial e se ele fere o princípio democrático. Cerca de 7 horas respondendo não só perguntas de senadores, mas também uma inovação. Pela primeira vez, um sabatinado interagiu com internautas. O advogado Luiz Roberto Barroso foi indagado sobre temas como união homoafetiva, interrupção de fetos anencéfalos, assuntos polêmicos que o jurista já defendeu na Suprema Corte. Penso que quando haja um ato do Congresso, uma manifestação política do Congresso ou mesmo do presidente da República, o judiciário não deve ser ativista. O judiciário deve ser autocontido e respeitar a deliberação política. Porém, situações há em que o judiciário precisa resolver um problema e não há norma editada pelo Congresso. Foi o que aconteceu no caso de anencefalia. E, portanto, o Poder Judiciário entendeu que uma mulher deveria ter o direito de interromper a gestação na hipótese de o feto ser anencefálico. A sala da Comissão Constituição e Justiça estava tomada por ex-ministros do STF, senadores, familiares e advogados. Com 26 votos favoráveis e apenas um contrário, o nome de Barroso foi aprovado na CCJ. No mesmo dia, a indicação dele foi aprovada em plenário por 59 votos. Aos 55 anos, o advogado constitucionalista Luiz Roberto Barroso, nascido em Vassouras, interior do Rio de Janeiro, foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal e ser sucessor do ministro Aires Brito, que se aposentou em novembro do ano passado.
Estão abertas inscrições para o seminário Transparência na Justiça Federal, Alcance e Limites. O objetivo do evento é debater a transparência, seus limites, alcance e papel como instrumento essencial da comunicação institucional no âmbito da Justiça Federal. O seminário será realizado no dia 20 de junho, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. Os interessados devem se inscrever pelo site www.cjf.jus.br. E veja a seguir, quem adquire imóvel por contrato de gaveta não pode discutir na Justiça questões do financiamento concedido pela Caixa ao mutuário. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa Loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Quem adquire imóvel através de contrato de gaveta não tem legitimidade para discutir na Justiça questões do financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal ao mutuário. Este é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro. Para realizar o sonho da casa própria, muita gente recorre às instituições financeiras. A possibilidade de comprar um imóvel pagando prestações que cabem no orçamento da família acaba sendo a melhor opção. Mas e quando acontecem imprevistos e é preciso vender o imóvel? Para facilitar a venda, alguns proprietários fecham negócio usando apenas o chamado contrato de gaveta. É um instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre um mutuário e um terceiro, por meio do qual o mutuário promete vender um imóvel que se encontra financiado a um pretenso comprador. Mas se realmente precisar se desfazer do imóvel, é melhor pensar 2 vezes antes de optar pelo contrato de gaveta, para evitar dor de cabeça. Tanto o vendedor quanto o comprador podem ter problemas que deixarão esse contrato, essa forma de aquisição, muito difícil de ser concretizada. Por exemplo, o vendedor vai continuar com uma dívida e que um terceiro se obriga a pagar. E se esse terceiro não pagar? É o nome dessa pessoa, desse vendedor, que vai estar em questão e ou eventualmente outros bens que ele tenha. Então ele pode se ver numa situação de inadimplência que não foi gerada por ele. Por outro lado, o comprador pode ter alguns problemas, porque ele está pagando por um bem que concretamente não é dele. E os prejuízos para quem faz essa opção não param por aí. O risco do vendedor poder fazer a venda para mais de uma pessoa. Como ela não passa pelo registro no cartório de imóveis, a pessoa pode fazer outro contrato particular e a pessoa ser mais prejudicada ainda. Além da questão da cobertura securitária, ele fazendo o contrato de gaveta, o comprador ele não tem cobertura de seguro, né? Então, se ele vier a falecer, ele pode até vir a perder o imóvel em função da inadimplência. No Rio de Janeiro, uma empresa de engenharia que adquiriu de pessoa física, através de contrato informal, um imóvel financiado, não conseguiu impedir na Justiça que o bem fosse leiloado pela Caixa Econômica Federal por falta de pagamento das prestações. O entendimento da 6ª Turma Especializada do TRF2 é de que quem adquire imóvel através de contrato de gaveta não tem legitimidade para discutir questões de financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal ao mutuário. Nesse caso, só quem pode requerer na Justiça uma negociação é o responsável pelo financiamento. Para evitar casos como este, o melhor mesmo é fazer tudo de acordo com a lei. Ele pode procurar qualquer agência da Caixa. Na página da Caixa ele pode antecipadamente simular as condições de financiamento. A Caixa financia o valor do imóvel, a dívida total pode ser transferida.
A prestação é calculada de acordo com a capacidade de pagamento, então ele pode simplesmente fazer um contrato regulamentado. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.